Olá, muito boa tarde. Temos aqui o prazer de ter a nossa amiga e colega Luísa Paulinelli, que é professora da Universidade da Madeira e é autora de muitos livros para crianças que são extremamente inspiradores e que a minha filha Maria do Mar os devora de uma forma voraz, que é mesmo assim. Luísa, é um prazer estares aqui connosco neste ciclo de conversas em casa e com os seus filhos, e tens aqui um tema extraordinariamente inspirador, que é sair de casa, viajar com as palavras. Mais uma vez, muito obrigado. E então, o que é isto do sair de casa, quando dizem para não sair de casa? Bem, olá e muito obrigada pelo convite e fico muito feliz por teres uma filha inteligente como a Maria do Mar, que gosta dos meus livros. Isso é muito importante. É muito importante. E demonstra grande inteligência da parte dela. O que é isto de sair de casa? De facto, é como nós não podemos sair de casa, como é que nós podemos viajar? Nós podíamos viajar através da imaginação, através da leitura, através dos livros, e como dizia a determinada altura Fernando Pessoa, alguém lhe pergunta porque é que ele não quer viajar, e ele diz assim, para que é que eu preciso de viajar se eu já viajo tanto através da minha imaginação e já estive nos sítios, até penso que se calhar sairia frustrado da própria experiência do viajar depois de já ter visto todos os locais na minha imaginação. Isto não é óbvio para dizer aos nossos espectadores para não viajarem, é para dizer que a leitura abre caminhos e abre vias que não vão só para dentro de nós, portanto não uma viagem interior, mas também abre vias para o viajar na imaginação para a mente dos outros e para outros lugares e outros tempos e outros espaços. Olha, porque é que em período de adversidade é importante a leitura? Por isso mesmo que eu estava a dizer, a leitura é um sinónimo de liberdade, porque a leitura, além de ter as funções didáticas e funções pedagógicas, que nós usamos muito este tipo de funções quando se fala das crianças, eu prefiro até as funções de lúdicas e de divertimento, etc., a leitura é uma forma de escapismo à prisão. Eu estou-me a lembrar agora de um livro do Romain Gary chamado As Raízes do Céu, em que fala de uns prisioneiros e a única forma que eles tinham de escapar às paredes em que estavam confinados era imaginar elefantes em liberdade. Portanto, esta ideia do imaginar elefantes em liberdade numa grande savana em que os elefantes caminham, seja de manhã, seja ao pôr do sol, dava-lhes a estes prisioneiros a sensação de que eles próprios estavam a viver num espaço amplo e que a sua imaginação e o seu viver, que naquele momento era confinado, passava a ser um viver de espaços abertos. É por isso que eu gosto muito dos elefantes e desta ideia deles caminharem. Mas, além disso, a leitura é sempre um simulador de voo para nós, porque ela faz-nos entrar em situações e faz-nos entrar dentro da mente de determinadas personagens que nos ensinam a viver e que nos ensinam a lidar com as nossas próprias situações. E estou-me a lembrar, por exemplo, do livro do Dostoiévski, que não é para crianças, que é a Recordação da Casa dos Mortos, que se passa numa prisão. Por acaso eu li quando tinha 12 anos, porque a minha prima estava muito deprimida a ler o livro, e então roubou o meu, que passava-se no Brasil, com um rapazote, um adolescente, lá no meio da selva, que é o Gil das Lavras, lá numa quinta, e ela ficou com o Gil das Lavras e eu fiquei com a Recordação da Casa dos Mortos. Mas o que é que isso quer dizer? Quer dizer que eu naquele momento, que até estava de férias,
eu estava naquela prisão que o Dostoiévski estava a criar e eu estava a aprender a viver dentro da prisão. Se calhar isso acabou por me ajudar, foi um tal simulador de voo para no futuro ter lidado com outro tipo de situações, claro, não estive na prisão, mas ter lidado com situações em que são situações em que nós nos sentimos aprisionados e que nós nos sentimos com menos capacidade de nos exprimir e, como é o caso nesta quarentena, com menos comunicação humana. Portanto, o livro acaba por nos trazer essa comunicação, acaba por nos ajudar a lidar com as situações, mas também nos apresenta situações em que nós temos que colocar o nosso raciocínio em funcionamento e a nossa reflexão, e por isso também nos estimula, também nos ajuda. E a literatura é também usada, por exemplo, em terapias, não é? Na biblioterapia tem terapias da dor. Porquê? Porque ela traz-nos formas de entrar, de empatizar com as personagens e com o mundo que são essenciais para nos fazerem sentir humanos. Aliás, quanto mais a gente estiver em contacto com o que é humano, mais humanos nós somos. Tocaste aí num ponto que era a pergunta que eu queria fazer assim. Qual é a força que o livro tem, por exemplo, num momento adverso como aquele que nós passamos com este confinamento social em que estamos já há mais de um mês? O livro pode ser algo também terapêutico, já disseste que sim, e também porque neste momento há um certo tipo de emoções que as pessoas estão a passar. Há pessoas que estão com medo porque vivem em casa, se calhar estão com medo de perder o emprego, neste momento se calhar já não têm o ordenado que tinham ao final do mês, ok? E depois há outras pessoas que estão em stress porque estão fechados e não estão habituados e nunca pensaram estar fechados em casa, e há outras pessoas que ainda estão em negação. Okay? Qual é a importância que a leitura, porque neste momento o que as pessoas mais têm é tempo. E se têm tempo, se calhar já não há aquela facilidade de dizermos que não temos tempo para ler um livro. E transportando isso para ti, que és uma pessoa ligada à literatura, não é? Autora de variedíssimos livros, qual é a força que o livro tem para que possamos alterar um pouco as nossas emoções e que as pessoas que têm medo, ou que têm algumas incertezas, ou que tenham outro tipo de emoções negativas, possam transportar isto e o livro como algo de material para melhorarmos a nossa forma de estar neste momento de adversidade. Bem, há um título de um livro de uma poetisa italiana, que até aliás viveu aqui na Madeira durante uns tempos, no Jardim do Mar, quando a determinada altura necessitou de se inspirar, veio para o Jardim do Mar, depois foi-se embora, já também por outras circunstâncias de saúde e etc. Há um livro que ela intitulou A Literatura Salva a Vida. E eu acho que isto tem muito a ver com o poder que a literatura tem. É óbvio que se me disserem que uma pessoa que está preocupadíssima em sobreviver e em chegar ao fim do mês e que não tem salário, ou não tem como dar o comer aos filhos, ou que não tem como pagar a renda e que tranquilamente se coloca a ler, é muito difícil. Quando existem de facto determinados momentos que não são tão propícios à leitura e à concentração. O que não quer dizer que se calhar essas pessoas até possam encontrar uma forma terapêutica através da literatura. Hoje em dia nós substituímos muito o narrar das histórias, ou as histórias narradas através de séries, filmes, as telenovelas, portanto, que são as tais que criam, e sabe-se, portanto, do que é a história narrada, os
cientistas já vieram dizer que de facto ativam determinadas partes do nosso cérebro, que são as partes ligadas à empatia e que nos colocam no lugar do outro. E sentir que o outro está a passar por algo que é parecido com o que nós estamos a passar é extremamente importante, não é? Eu até às vezes costumo dizer aos meus alunos que a gente lê para saber como é que é estar apaixonado, porque quando estiver apaixonado já sabe, a gente lê para saber como é que é estar face a um monstro, porque quando estiver face a um monstro já sabe. Porquê? Porque as histórias trazem todas elas algo que é o homem a lidar com a realidade que está à sua volta e a lidar consigo próprio. E tantas histórias infantis, que nós sabemos que são histórias que ensinam a sobrevivência, não digas mentiras, não fales com estranhos em florestas, principalmente se tiveres um capuchinho vermelho, não fales, não confies demasiado nos outros. Quando construís a tua vida, não a faças com palhinhas, nem com já não sei porque é que o outro porquinho faz, mas faz a tua vida sob alicerces. Portanto, no fundo, a leitura acaba por ser trazer sempre uma história de vida, uma história em que nós aprendemos a resiliência, mas que nós também aprendemos os sentimentos dos outros e a lidar com os nossos próprios sentimentos. Como eu estava a dizer, o facto de eu estar aqui também isolada fez-me lembrar muito daquele das recordações da Casa dos Mortos, fez-me lembrar muito do livro do José Saramago, O Ensaio da Cegueira, e também me fez lembrar muito do Diário da Anne Frank. E o do Diário da Anne Frank só me lembrava disto. Eu tenho que relativizar a minha situação, porque a Anne Frank estava presa, porque alguém se a apanhasse matava a mim. Claro, anda aí o bicharoco do Covid, mas não estou nessa, depende de mim, a minha sobrevivência não depende de uns homens armados que passam aí, que me levam para um campo de concentração. Depois é também uma viagem, a leitura é uma viagem na solidão, porque quando nós lemos sozinhos, geralmente até lemos sem ser em voz alta, podemos ler em voz alta, mas lemos às vezes sem ser em voz alta, e ler em voz alta é bom porque é um ler em comunidade, por exemplo. Portanto, se nós estivermos com a família, principalmente para as crianças, etc., é algo que é muito salutar. Eu lembro-me que a Jane Austen lia os livros antes de os publicar à família. Portanto, é isso, é bom, é uma partilha. É também válido, como eu estava a dizer, como uma terapia da dor, da desadequação. Aliás, há um autor suíço, Alain de Botton, penso que é assim, que escreve vários livros sobre isso. Por exemplo, há um livro que ele escreve sobre Proust e dizendo como é que se consegue, através do livro de Proust, de Marcel Proust, enfrentar várias coisas na vida. É óbvio que a literatura tem uma valência estética, ela é arte e a literatura não pode esquecer essa faceta, quer dizer, a literatura, quando um escritor escreve, não é exatamente para que ele seja um livro, para que seja terapêutico, não é? Sim, sim. Porque a Madame Bovary não é, ele quando escreve a Madame Bovary não é para ser terapêutico, mas pode ter essa valência. Agora, ele é estético, ele tem a ver com o nosso prazer estético, mas também tem uma componente ética. Os grandes autores têm uma componente ética muito forte e é por isso que eles são lidos muitas vezes, porque eles têm essa componente, essa forma de nos relacionarmos com a sociedade, de nos relacionarmos com os outros e passam mensagens. Um grande autor tem sempre uma mensagem para passar. Olha, Luísa, sendo tu autora de livros para crianças, o que é que tens aqui para nos deixar relativamente
ao que os pais, neste momento, em casa, com os seus filhos, podem viajar através dos livros. A minha mensagem é que leiam muito com os filhos. Eu digo sempre que o problema, às vezes, das crianças não lerem é porque os pais não leem, porque não veem os pais ler. A Alice Vieira uma vez dizia que nós temos que habituar as crianças de maneira que o livro seja uma extensão do próprio braço e da própria mão. E ela diz que a primeira coisa a fazer quando nós temos um bebê pequenino é pôr-lhe um daqueles livrinhos de plástico ou qualquer coisa para que ele sinta que aquilo é uma extensão de si próprio. Portanto, ler, nós sabemos que as crianças, até por estudos, os últimos estudos dizem-nos que as crianças mais pequeninas leem até bastante e gostam muito de livros, mas nós perdemos os leitores na adolescência, mas também sabemos que os leitores que vamos perdendo na adolescência, se eles tiverem sido bons leitores quando eram crianças, acabam por ser bons leitores quando chegarem a adultos. Por isso aquilo que eu aconselho é que leiam, falem acerca das histórias, peçam às crianças para escrever. Não precisam de ser grandes histórias ou de chegarem lá e começarem a corrigir todos os erros ortográficos, porque depois a criancinha fica triste, etc. E isso é bom para os pais também lerem as histórias para crianças. Como dizia Monteiro Lobato, ele só tinha compreendido a verdadeira essência da vida e a verdadeira simplicidade quando começou a escrever para crianças, porque percebeu o que é que era importante e aquilo que se podia relativizar. Os pais também podem escrever com as crianças e às vezes dizem-me assim, então, mas como é que é? Como é que a gente faz isso? Façam como fazem outra coisa lá em casa, sei lá, das 9 às 9h30, todos lemos. Leitura, claro. Todos lemos. As crianças para um lado, os adultos ao lado deles a ler, ou então leem todos em conjunto, e isso é, eu penso que isso que é uma boa prática, deixar as crianças escolherem os seus livros, não lhes impor os livros, e depois há livros que nós hoje sabemos que até têm, em termos gráficos e de ilustração, são extremamente apelativos e até para os mais pequeninos que ainda não dominam bem a linguagem escrita, não é? E a leitura, esses livros podem ser sempre uma forma de os aproximar ao objeto do livro. Para como é que nós, tu falaste ali aqui no livro apelativo, como é que nós podemos tornar o livro mais apelativo? Porque muitas das vezes as pessoas não leem porque acham que o livro não é assim tão apelativo como isso. Agora, por exemplo, as crianças obviamente gostam de coisas apelativas. Como é que nós podemos tornar o livro mais apelativo? É assim, o livro objeto, quando para as crianças, aquele que nós sabemos que é mais apelativo é aquele que tem ilustrações, não é? Que os ajuda na interpretação do próprio texto, mas que lhe traz outras interpretações diferentes. Ainda me lembro, quando eu era pequenina, ainda não sabia ler, agarrava no livro e lia através das imagens e fazia eu a minha história, porque as imagens delas próprias te contam uma história, as cores transmitem determinados sentimentos e por isso as crianças geralmente gostam de livros que tenham imagens. Mas aquilo que tem a ver com o apelativo num livro, hoje em dia, eu vou ser um bocadinho crítica, tem a ver muito com o marketing do próprio livro e tem a ver com o financiamento que determinadas editoras colocam num livro. Se querem que um adulto, geralmente uma mulher, escolha um livro, até lhe põem uma fantochada de um saquinho com umas pedrinhas lá dentro, e depois já sabem que aquilo que é muito romântico e muito feminino. Se querem chegar aos mais jovens,
aos teenagers é põe-lhe sei lá, um guerreiro com uma espada, assim, uma coisa com cores e tal na capa, que é para saberem que aquilo parece um jogo de computador, até parecem imagens de jogos de computador. Agora, cada um de nós tem que escolher aquilo que mais gosta. Portanto, quando alguém me diz assim, qual é o livro que me aconselha? É sempre um bocadinho complicado, porque a gente pode sempre aconselhar os clássicos. E houve alguém que me perguntou uma vez, então, mas os clássicos contemporâneos conseguem ler os clássicos? E a minha resposta é, conseguem ser os contemporâneos clássicos o suficiente para, ou melhor, conseguem ser os contemporâneos suficiente para conseguirem ler os clássicos? Portanto, essa é a questão. Agora, por exemplo, há pessoas que têm problemas de concentração a ler, disléxicos, etc. Existem os livros, os audiolivros. Só vai no carro, agora vai menos no carro, mas põe o livro e ouve. Também existem os livros para crianças, assim, os audiolivros. Eu lembro quando o meu filho era pequenino, eu punha no carro os audiolivros e ele ia seguindo a história. Portanto, há várias maneiras de nós chegarmos. E óbvio, o que é apelativo para uma pessoa pode não ser apelativo para outra. Para ti, por exemplo, pode ser apelativo o livro que tem o saquinho, seda, com umas pedrinhas lá dentro, uns diamantezinhos, umas coisas assim. Os diamantezinhos era apelativo, de certeza. Não, para mim já não é, mas para ti é que é. Claro, é isso. Olha, e que livros é que tu sugerias para que os pais lessem com os filhos neste momento de quarentena ou de isolamento social? Depende da idade das crianças, não é? Portanto, se eles são muito pequeninos, escolher, como eu disse, livros que sejam também apelativos em termos da ilustração, isto é, que tenham uma ilustração que eu diria evocativa, no sentido de que lhes traz, que provoca sentimentos, provoca respostas, e isso, estou-me a lembrar, por exemplo, há uns livros muito bonitos do Miyakoto, e para aqueles mais, assim, para os mais pequeninos, claro, acompanhados com a leitura dos adultos, e depois esses livros são interessantíssimos, como existem depois um bocadinho já mais velhos, os livros que são sempre uns clássicos da Alice Vieira, por exemplo, que trata muito daquela pré-adolescência que as crianças sentem. Por exemplo, quem tem um irmãozinho que nasceu há pouco tempo, uma irmãzinha, é sempre bonito de chamar a Rosa, a minha irmã Rosa, e ler isso em conjunto para ver como é que as crianças, como é que elas podem sentir em relação aos irmãos, o ciúme ou não ciúme. Pois há umas crianças que gostam mais de aventuras, portanto há muitos livros de aventuras interessantes no mercado para aqueles mais pequeninos, desde os 5, os 7, etc., que são antigos, e depois as versões mais recentes da aventura, que também são interessantes, e depois para aqueles que é talvez o momento mais difícil, que são aqueles onde se perde mais leitores, que é entre os 16 e os 20 anos, então aí eu há bocadinho falei do Diário da Anne Frank, um dos livros que até deu um filme, que é, agora não me consigo lembrar bem do nome, que é a rapariga que roubava livros, assim mais ou menos qualquer coisa, que se passa durante a guerra, o Ensaio da Cegueira, e são tantos. Depois, porque os rapazes gostam muito de Arthur Conan Doyle, de Edgar Allan Poe, e são tudo livros que se podem ler em conjunto, mas deixar escolher, ou então o que fazer assim, ir às prateleiras e dizer assim, vou tirar o número 22, e depois o número 22 sai e lança o 22. Ok. Olha, Luísa, eu sei que tu és uma mulher que não paras, não é? Tu neste momento estás em casa, mas esta adversidade para ti já se transformou em oportunidade,
porque tu és altamente pragmática e proativa e sei que andas aí cheio de projetos. E há um projeto que a minha filha Maria do Mar gosta muito, que é a Bicharada em Quarentena, não é? Então A fala bicharada em quarentena. em quarentena. Fala-nos lá desse projeto que tens com outras mulheres inspiradoras também e que está-se a tornar um projeto já algo viral com crianças, nomeadamente a minha filha já leu a parte da galinha piripiri e já lhe respondeu. Fala-nos lá desse projeto, porque eu acho que é um projeto extremamente criativo e que também torna a literatura mais apelativa, porque vocês, ao terem estes animais e estes animais a falarem sobre histórias deles, não é? E, nomeadamente no mundo virtual, que é um mundo neste momento muito acarinhado pelas crianças, torna também a literatura muito mais apelativa. E também acho que tem uma parte, acho que não tenho a certeza, tem uma parte em que há uma interação entre o leitor e também as vossas personagens, que os próprios leitores até podem descobrir algumas partes da história. Por isso, eu gostaria que nos apresentasse melhor este projeto, porque acho que é um projeto extraordinário e que, nomeadamente, poderíamos levar lá para casa e transportar para casa das pessoas que nos ouvem. Sim, exatamente. Isso é um projeto que pode ser feito, pode unir a família toda. A Bicharada em Quarentena surgiu porque nós temos um programa na rádio chamado Mulheres com Palavra, que não tem nada a ver com isto, mas que a determinada altura, com a quarentena, tivemos de cancelar por estas semanas e depois retomaremos quando recomeçar a vida normal. E nesse último programa, no fim desse último programa, eu disse, agora deveríamos fazer qualquer coisa, vamos fazer alguma coisa para as crianças, que são aquelas coitadas, estão em casa sozinhas, e mesmo que estejam acompanhadas com os pais ou com os irmãos, acaba-lhes sempre por faltar qualquer coisa. Vamos fazer algo que chegue às crianças e que faça com que elas também nos falem connosco, e qualquer coisa de qualidade, que tenha qualidade. Então juntámos várias mulheres, algumas que escrevem, outras que ainda não escreviam, acabaram por começar a escrever, e juntámos, e cada uma é um animal, escreve sobre esse animal, como se fosse esse animal, em primeira pessoa, e têm todos em comum estar em quarentena, portanto eles não se conseguem encontrar uns com os outros e por isso só podem comunicar através de cartas. E então temos vários personagens, como o Cão Piuças, a Cuquita a Piriquita, a Ana Bilhardeira, a Vaca Macela, a Miss Porquichona, que é uma porca muito simpática, o Sapo Beltrão, e depois... E a galinha piripiri, exatamente, a galinha piripiri, e agora já apareceram outras personagens de leitores que nos vão escrevendo, por exemplo, agora apareceu um cão monge que escreve a galinha piripiri, que está ali no convento dos franciscanos, aqui, e também o cavalo Brumildo, e também a ilustração, também nos chegou da Catarina Silva, descobrimos quem era, porque alguns escondem-se, a Catarina Silva, que nos fez uma ilustração do bis-bis com uma cartinha no bico, que é lindíssima, vão ver que é lindíssima. Mas isto tem duas valências, este projeto. Por um lado tem uma página no Facebook onde nós editamos vídeos, os vídeos podem ser só áudio, podem ser áudio com com desenhos, que é o caso da Vaca Macela, que a Vaca Macela fala, e depois também tem a ver com a personalidade de cada um dos animais. Por exemplo, a Vaca Macela está mais ligada à agricultura, à ideia do respeito da natureza, do biológico, o Cão Piruças também se preocupa muito com a biologia, com os animais, como é que eles vivem. O Sapo Beltrão é um apaixonado, porque nunca lhe chegou a princesa para lhe dar o beijo, então está apaixonado pela Miss Porquichona. Portanto, a galinha Piripiri era já uma detetive, por isso está preocupada com as suas investigações. Aliás, a Maria do Mar até lhe deu agora uma sugestão, que é que Piripiri vai seguir.
aliás mandou a noz moscada, ela ainda não sabe, mas mandou a noz moscada investigar, que é outra galinha, e depois tem o blog onde os textos estão publicados, isto é, podem ouvir, as crianças podem ouvir, mas depois podem ir ao blog onde encontram também os seus textos, os textos que escreveram e que mandaram, e os textos das cartas. Por isso, se um pai quiser ser assim mais chato, até pode fazer um pequenino ditado com 2 ou 3 frases, pode pedir para os filhos responderem às cartas destas personagens, por isso torna-se uma coisa interativa e também é terapêutico para nós que escrevemos e que acabamos por nos divertirmos, esperando que consigamos divertir as crianças e os pais das crianças, porque também temos respostas de adultos, por isso é que tem piada, também temos respostas das crianças e dos adultos. Esta vertente interativa do livro não é muito mais chamativa e não faz com que haja mais pessoas a procurar a leitura? Qual é a experiência que vocês têm deste projeto? Nós neste projeto nós não conseguimos contabilizar as vezes em que se leem os textos, só conseguimos contabilizar as vezes em que são vistos os vídeos. Sim. Sei lá, a Piripiri, a última vez que eu vi tinha 1500 e não sei que visualizações, o que é muito bom. E também descobrimos, por exemplo, que a criança vendo quem conta, não só ouvindo, vendo, gosta mais, vê mais. Portanto, os vídeos em que aparece a pessoa a contar são mais vistos do que os outros, porque são pequeninas, gostam de ver as expressões, gostam de ver e se calhar seguem com mais facilidade. Mas o livro interativo, de facto, é algo que nós temos que considerar, portanto já está a ser considerado no presente e tem que ser considerado no futuro. Nós hoje em dia, por acaso, até nem vemos muito ainda em Portugal, mas eu estou a pensar nos países que eu conheço e vejo muitas crianças até nos aeroportos com o Kindle e estão a ler o livro e a passar as folhas no Kindle e a ver as imagens, etc. Claro que depois ainda há os livros, isto parece muito com o livro, portanto é o Kindle, o formato não é aquele do livro, mas replica o livro com páginas, etc. Mas depois há outros em que há mesmo uma interação e que a criança, sei lá, toca e a personagem desata a cantar, ou faz um jogo, etc. Tanto que nós agora até vamos colocar na bicharada alguns desenhos para as crianças pintarem. Claro, nós não somos técnicas de informática e não podemos pô-las a pintar, elas vão ter que imprimir e pintar. Se fôssemos técnicos de informática, se calhar punhamos lá a imagem, eles punham a cor, e que é interessante. É óbvio, é uma valência que nós temos neste momento e que nós temos que explorar, porque a criança, é óbvio, está muito mais habituada, quer a gente queira, quer não, ao meio da televisão, do vídeo, do computador, do que do livro em si. Mas não penso que seja uma espécie de condenação ao livro. Não, pelo contrário, acho que podem viver muito bem os dois e podem encontrar formas até de cooperação. Claro, e apelar para a leitura. Olha, Luísa, estamos a terminar, o que é bom passa depressa, como é lógico. Eu tenho aqui 4 perguntas preparadas para te fazer, gostaria de uma resposta rápida a cada questão, está bem? Então é assim, gostaria que tu comentasse aquilo que eu vou dizer agora. Livro, um companheiro do dia-a-dia. Sim, sem dúvida. Sem dúvida, o companheiro, como eu estava a dizer, é aquele que nos dá amizade, que nos ajuda a ver as coisas, que nos dá liberdade, e eu penso que o livro é isso tudo. Como eu vos disse, o livro é uma espécie de simulador de voo, por isso ele faz parte do nosso cotidiano e explica-nos o nosso cotidiano.
Muito bem. Pais, filhos e livro em quarentena. Pais, filhos e livros em quarentena é uma possibilidade. Portanto, vamos pensar neste momento como uma possibilidade de ler em conjunto, de descobrir histórias, descobrir personagens, de fazer poesias, porque não? Eu agora começava aqui uma poesia contigo, dizendo assim qualquer coisa como é bonito brincar no jardim. E tu, Mário, O que é que eu dirias diria? assim, tu dirias assim, no estádio é melhor para mim. Claro. E aí E, eu podíamos fazer dizia, um texto. e depois por aí íamos continuando, íamos continuando. Pode-se também fazer poemas com os títulos dos livros, nós podemos pegar, por acaso agora não tenho aqui, vamos ver que livro que eu aqui tenho, oh que chatice, podia-me ter lembrado disto, mas este diz, passaram pela Madeira e este diz 30 regras básicas de civismo. Passaram pela Madeira 30. E depois a partir daí começar a fazer uma história. Isto é, a partir dos títulos dos livros podemos fazer poesias, podemos construir histórias, há tanta coisa para fazer. Uma questão, que é uma questão que muita gente coloca, porque é importante ler? É importante ler porque, como dizia a Dona Tela Bisutti, nos salva a vida. É importante ler para aprender mais, é importante ler para treinar a nossa imaginação. A nossa imaginação deve ser treinada, a nossa fantasia deve ser treinada. E é importante ter muita imaginação e fantasia porque vivemos melhor e porque conseguimos inovar e fazer coisas novas. Também é importante ler para ficarmos mais ricos. Ricos, ricos. Porquê? Porque nós sabemos que nos países em que se lê mais, as pessoas são mais ricas. Por isso eu digo aos jovens, querem ser ricos? Leiam muito. E depois, é importante também porque não nos deixa enganar por aquilo que às vezes a sociedade nos quer impingir. Deixa-nos, dar-nos ferramentas e instrumentos para pensarmos por nós próprios e não sermos papagaios de ideias que os outros nos estão a passar. Portanto, se nós lermos, nós temos uma capacidade de entendimento sempre maior e essa capacidade de entendimento faz com que menos facilmente acabemos por cair em armadilhas à nossa liberdade. Muito bem. E agora, para terminar, que livros é que nos aconselhas, a todos nós que estamos em casa, ler com as crianças? Tu que és autora de tantos livros, deves ter aí um manancial de livros para ler. Existe um livro fantástico que é sobre a piripiri, não? Sim, sim, Não, sim. é óbvio que eu não vos ia, ou as fábulas do sótão, não vos ia falar dos meus livros, iria, há um livro que é um livro que não é exatamente para crianças, mas é, como diz o Pepe Tela, uma fábula para todas as idades, e que se calhar se pode ler em conjunto, que é A Montanha da Água Lilás, e que trata destes seres, a cor de laranja, que vivem numa montanha e que lupilam de felicidade, mas depois são confrontados com determinadas situações, não posso contar o resto, que faz com que a sua sociedade seja colocada em perigo. E isso é muito bonito, porque de uma maneira muito simples, Pepe Tela fala-nos da nossa sociedade e do perigo das nossas ganâncias e das nossas ambições. Muito bem. E mais um, só mais um. Mais um. Olha, para os adolescentes, eu gosto sempre do Diário Secreto do Adrian Mole. Ainda não passou de moda. O Diário Secreto do Adrian Mole, em que nos conta como é que uma borbulha pode ser um drama na nossa vida. Porque pode ser um drama na nossa vida.
E depois há o Onjaki, que escreve uns livros lindíssimos, o angolano, escreve uns livros lindíssimos, tanto para crianças mais pequeninas como para adolescentes. O Pinóquio, do Collodi, agora já estou a dizer vários. O Pinóquio do Collodi, o Sítio do Pica-Pau Amarelo, do Monteiro Lobato. E a Galinha Piripiri da Luísa Polinelli também. A Galinha Piripiri, exatamente, da galinha Luísa. Muito bem. Olha, Luísa, foi um prazer extraordinário ter conversado contigo. Deixaste aqui muitas dicas extraordinariamente importantes para esta altura de quarentena. E de certeza absoluta que vamos ter mais pessoas a ler. Está bem? Ainda bem. E lembrar que os livros não passam vírus. Os livros afastam os vírus. Muito bem.